Mas enfim, tinha um pouco os blogs literários, tinham assim... claro, eu tô falando de blogs mais famosos, né? Tinha os blogs do submundo, tipo o meu e da Isa, que estavam lá, né? Mas mesmo assim, não era uma quantidade tão grande. E aí eu entrava sempre em alguns pra me atualizar, ver qual livro que tá lançando e tal. Como eu falei, não eram tantos assim. E aí tinha uma postagem em um deles, de uma editora, editora modelo da USP, falando, eu tô procurando exemplares e tal, pediu pro blog divulgar, né? Procurando originais. E eu não tinha nem terminado o livro ainda, naquela época. E aí eu só comentei na postagem falando, eu tenho um livro, ainda não terminei, mas quem quiser ler, o link tá aqui. Pensando o quê? Fazer um spamzinho, fazer uma divulgação. Não tava pensando em publicar, tava querendo que os leitores do blog vissem e fossem lá ler. Sim. Fui dormir. Dia seguinte eu acordei. Aliás, eu faço muito isso, tá? Dica. Eu faço uma pessoa ansiosa, né? Então eu faço o negócio e vou dormir. Que aí eu deixo lá. Quando eu fui publicar Mocassins, na primeira vez nessa comunidade, eu postei o primeiro capítulo e falei, vou dormir. Fui dormir. Falei, se não tiver leitor amanhã, não teve, mas eu, né, não ficava dando F5, sabe? Aquela pressão da ansiedade. Sempre funciona, gente, dar uma dormidinha. Ai, queria. E aí eu sou a do F5, assim. Não. Tive um voto! Nossa, eu morro. Aí eu sempre vou dormir. Tanto que no Wattpad depois eu sempre publicava à noite. Que era tipo, publicar e vou dormir. Pra não ficar ansiosa. Mas enfim, comentei lá o negócio, fui dormir, acordei no dia seguinte com um monte de mensagem da editora falando, a gente viu o seu livro, viu a sua comunidade e a gente quer conversar com você pra publicar. Corri pela casa assim, né? Eu falei, gente, sabe aquela parte do que a gente brinca do pessoal que vende cartão nas lojas, que quando o cliente fala assim, não sabe o que fazer? Fui eu. Falei, caraca, como assim uma editora tá querendo falar comigo? Isso tudo, minha família não sabia que eu publicava online. Nossa. Ninguém sabia nada. E a editora era de São Paulo, morava no Rio na época. Tive que falar pros meus pais, né? Eu tinha 18 anos recém-feitos. Aí eu virei pros meus pais, tipo, então... Eu vou ali em São Paulo, já volto. Então, aconteceu esse negocinho aqui, eles estão pedindo pra eu ir lá, pra ver o contrato e tal. Aí meu pai foi comigo. Muito querido. A gente veio pra São Paulo pra conversar com o editor e tal. Assinei o contrato, voltei pra minha casa assim. Agora eu vou ser uma autora publicada. Você já assim, ó, Globo Filmes. Exato. Tamo aí, viu? Isso aí. Conclusão da história. Ai, gente, autor nacional, né? Tão triste. Assinei o contrato em 2010. O livro lançou em 2014. Nossa. Até aí tudo bem, mais ou menos. Mas depois eu conto minha jornada com a Intrínseca também. Mas demorar um pouco faz parte. Mas o problema não foi esse. O problema foi que eu fiquei sem nenhuma informação durante muito tempo. E quando finalmente o livro saiu, eles mandaram um exemplar lá pra casa, falaram, tá aqui. Porém, a gente não vai conseguir comercializar no momento. E a opção é você comprar toda a tiragem pelo preço R$25 cada unidade, que era uma fortuna na época, ainda é. Mas assim, e se vira aí. A gente não sabe quando a gente vai conseguir comercializar, não tem prazo. Nossa. Aí eu fiquei, quê? Mas assim, já tinha passado 4 anos. O Orkut, nesse período, já tinha morrido. Sim. Eu não tinha nem como avisar os leitores que tinha livro mais. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Fiz uma cotização entre a minha família. Falei, gente, a vaquinha da Clara. Vamos doar um dinheirinho. Aí todo mundo me ajudou, comprei a tiragem. 300 livros chegaram na minha sala de estar, assim, ó. Da minha mãe, no caso, né? A minha mãe me olhando, eu olhando ela, olhando os livros, pensando, gente, eu não falo com pessoas. Como é que eu vou vender esses livros? Meu Deus. E aí tive que aprender, botei ele embaixo do braço, chegar, de porta em porta, bom dia, você gostaria de ouvir a palavra do meu livro nesta manhã tão linda? Comecei a falar com escola, né, pedindo para ir palestrar, levar o livro, bater em portas de evento literário, falando, oi, você me dá um espaço na sua mesa para falar um pouco do meu livro? E comecei a galgar meus espaços, sou muito grata a quem me ajudou nessa época. E, por sorte e por destino, a Aimee Oliveira, autora de Ladeira Abaixo, também conhecida como minha melhor amiga, estava publicando pela mesma editora no mesmo período. Foi assim que a gente se aproximou. E a gente foi fazendo as coisas junto, né? Sim. Foi, em dupla é mais fácil fazer, né? Tipo, perder a vergonha e tomar a frente. E aí a gente foi galgando. E aí essa edição de 300 exemplares na minha sala de estar foi a primeira edição de Mocassins.